Tem uma pergunta que quase ninguém faz com sinceridade. Você acredita realmente que merece ter dinheiro? E eu não estou falando daquele dinheiro que é o básico para sobreviver, não. Eu estou falando daquele dinheiro para a pessoa viver bem, com tranquilidade, com conforto, com liberdade. Esse é o dinheiro que eu estou falando. Porque muita gente quer prosperar, certo? Quer viver nesse nível, nesse patamar aí. Não só apenas do básico para pagar as contas. Mas lá no fundo, bem enraizado, ela não se sente merecedora. E isso acaba travando tudo. Você pode se esforçar, pode trabalhar duro, pode tentar crescer. Mas se dentro de você existe aquela sensação de que não é para mim, então o dinheiro, ele até vem, mas ele não fica. Ou pior, em alguns casos, ele nem chega. E isso não tem a ver com capacidade. Isso tem a ver com a identidade emocional. Porque o dinheiro, ele não entra na sua vida só pelo que você faz. Ele entra e permanece pelo que você permite. E merecimento é exatamente isso, a permissão interna. Agora deixa eu te fazer refletir um pouquinho aqui. Quantas vezes você já pensou coisas como: não é justo eu ganhar tanto? Tem pessoas que precisam mais do que eu. Eu não fiz o suficiente para ganhar isso. Isso está bom demais para ser verdade. Esses pensamentos, eles parecem pequenos, né? Só que eles revelam algo muito profundo. Uma dificuldade de sustentar e receber. E isso geralmente começa muito cedo. Talvez você tenha crescido e ouvido que dinheiro é difícil, que quem tem dinheiro são pessoas egoístas e que precisa sofrer para conquistar. Ou você tenha vivido situações que sempre faltava o bendito do dinheiro. E aí você criou uma sensação constante de insegurança. Então hoje, mesmo querendo prosperar, existe um conflito dentro de você. Uma parte quer crescer, a outra parte acredita que não pode. E esse conflito, ele trava. Agora preste atenção nisso. Você não bloqueia o dinheiro conscientemente. Você bloqueia quando não se sente seguro para ter esse dinheiro. E segurança emocional tem tudo a ver com merecimento. Porque quando você se sente merecedor de verdade, você não se sabota. Você não rejeita oportunidades. Você também não se culpa por prosperar. E também não diminui o que você recebe. Agora deixa eu te dar aqui um exemplo bem real. Imagina uma pessoa que começa a ganhar mais dinheiro. Essa pessoa no começo, ela vai se sentir mais feliz. Até aí tudo bem. Mas depois, conforme for passando o tempo, ela vai começando a se sentir estranha, como se estivesse fora do lugar, como que aquilo não combinasse com ela. E aí o que acontece? Ela começa a gastar sem consciência, ou ela perde oportunidades, ou cria situações que fazem esse dinheiro ir embora. Não porque ela quer, mas porque ela não consegue sustentar. Isso é falta de merecimento emocional. Agora vem um ponto importante, porque merecer não tem nada a ver em fazer mais, tá? Você não precisa trabalhar muito mais, se cansar, fazer 1000 coisas, não. Mas tem a ver, gente, pasme, incrível, com se permitir receber mais. E isso, observa bem, chega um certo ponto que parece que o teu dinheiro ele realmente trava. Fica só naquele nível ali, só naquele patamar. Se a pessoa recebe um salário mínimo, ela fica só ali, ela não consegue ir mais adiante. Se ela recebe um piso aí de 5, 7 mil, parece que ela não consegue ganhar mais. E assim sucessivamente. E quando ela começa a receber mais um pouquinho, né? Acontece coisas assim que não dá para acreditar
que aquilo aconteceu naquele mês que fez ela gastar todo aquele dinheiro sem ela perceber? Sabe? Coisas assim que depois que cai a ficha da pessoa, a pessoa olha para a vida e diz assim, caramba, eu tentei economizar, fiz de tudo, fui extremamente organizado, mas apareceu isso do nada para me pagar, para me consertar, para me fazer. Não acontece isso na vida de vocês? Eu vejo, gente, isso já aconteceu muito comigo. Por mais organizada que eu seja, mas eu falei, caramba, eu tentei controlar o máximo, me organizei tudo, porque eu quero fazer um projeto, quero comprar isso e aquilo. Aí aparece a bendita da coisa que quebra, que tem que consertar, que compra remédio, e médico, é dente, não sei o que, um monte de coisa. Gente, isso é realmente a gente não se permitir receber mais. E aí você acaba caindo para aquele nível de dinheiro que você já está acostumado a receber todo santo mês. Bom, pelo menos a pessoa ainda recebe alguma coisa. Pior aquela realmente que não consegue receber nada e vive pegando emprestado com alguém, vive fazendo empréstimo e por aí vai, né? Porque tem gente que trabalha muito, como eu disse, né? Se esforça, ela faz de tudo. Trabalha realmente, gente. Essa pessoa ela não tem preguiça. Se é uma coisa que não existe na vida dessa pessoa, é preguiça. Ela trabalha pra caramba. É uma pessoa forte, guerreira. Mas ela continua ganhando pouco. E isso não é falta de esforço. É falta da permissão interna. Agora talvez você esteja pensando, né? Mas como eu desenvolvo isso? Começa pela consciência. Você precisa observar como você se sente em relação ao dinheiro. Você, ao receber esse dinheiro, você se sente bem? Você sente culpa por receber? Ou você tem medo de perder esse dinheiro? Bom, eu já senti várias vezes insegurança de não ser o suficiente. Sempre que eu recebia, ficava preocupada já no próximo mês, não era nem nesse mês, era no mês seguinte, se eu ia conseguir o dinheiro para pagar as próximas contas que nem chegaram. Era absurda a minha insegurança total, tá? Então, assim, meu não era medo de perder, porque eu sabia que eu ia ganhar, mas eu tinha o sentimento de ser insuficiente aquele dinheiro. Mas isso a gente tem que ser sincero com a gente, gente. Você não precisa falar isso para ninguém. Você tem que perceber dentro de você o que você sente, tá? Qual é o sentimento aí para você poder curar. Bom, agora, essa pergunta você tem que ser muito honesto com você, tá? Porque é uma pergunta um pouquinho aí complicada. Não precisa nem colocar aqui no comentário, não, porque é uma pergunta bem íntima sua. Você tem que ser sincero realmente com você mesmo. Porque olha só, responde de coração aberto para você. Quando você vê alguém prosperar, subir na vida, o que você realmente sente? Você se inspira naquela pessoa? Você se compara com aquela pessoa? Ou você se sente inferior àquela pessoa? Pode ser até outra coisa que você sinta aí. E isso você precisa descobrir porque pode estar também travando e gerando conflito, tá? Aí dentro de você. Porque, gente, uma das piores coisas que tem é a gente se sentir inferior a alguém e a gente se comparar a alguém. Porque realmente, se a gente for para pensar, sempre vai ter alguém melhor do que a gente e nem tão bom quanto a gente. Tem gente que com certeza, né, sabe muito mais coisas do que você. E você, provavelmente, tem pessoas que você sabe muito mais do que aquelas outras pessoas. Então não dá pra gente se comparar. E tem uma outra coisa aqui que eu também não coloquei, tá? Mas acontece. Por isso que eu falei, não precisa responder aqui não, mas observa a inveja. Tem gente que tem muita inveja das outras pessoas e vai detonar a tua vida porque aquela pessoa tá sentindo inveja de você? Não. A não ser que você sinta inveja também. Essa inveja vai detonar a própria vida dela. A pessoa que tá sentindo inveja é que vai se afundar. Às vezes essa inveja, gente, às vezes ela é tão imperceptível que
a pessoa sente, não percebe que está sentindo inveja do outro, mas está. Então, seja honesto com você mesmo, tá? Porque isso vai te ajudar a destravar o fluxo do dinheiro na sua vida. Porque tudo isso que eu tô falando aqui para você vai te mostrar o nível do teu merecimento. Agora deixa eu te falar outra coisa aqui com muita verdade. Você não precisa provar nada para merecer. Não precisa sofrer primeiro e também não precisa esperar o momento certo. Merecimento não é uma recompensa, tá? É um estado interno. Bom, enquanto você acreditar que precisa fazer muito mais, muito mesmo, para você poder merecer algo, você vai entrar em um ciclo sem fim. Porque sempre vai parecer que ainda não é o suficiente. Agora, existe um caminho. E ele não é sobre se forçar a acreditar. Cuidado com isso, tá? Essa é coisa de a gente dizer assim, finge até que se torne real, só se você estiver em coerência com a sua mente e com a sua emoção. Porque senão elas vão ficar brigando uma com a outra aí. Mas é você ir construindo isso aos poucos. Primeiro, reconhecendo o que você já faz e parando de se diminuir. Você é grande, você é perfeito, tá? Não se preocupa com isso. Segundo, permitindo receber coisas pequenas. Não precisa por enquanto ser coisas grandiosas. Em breve será. Mas como você ainda está treinando, vamos em coisas pequenas. E essas coisas pequenas, elas travam bastante, tá? Como, por exemplo, um elogio, uma oportunidade, um dinheiro inesperado. Um elogio, gente, eu já fiz tanto isso. Se alguém viesse me falar assim pra mim, nossa, como você tá bonita hoje, que não sei o que, não, é um elogio normal, você tá bonita. E eu só falava, imagina, não é que tô bonita nada, mas imagina, são seus olhos. Ou você ainda brincava com as pessoas, né? Imagina, você tá precisando usar óculos. Então sempre me diminuía, sempre me colocava para baixo, porque eu nunca me estava me achando bonita, né? Mas as pessoas achavam, ficavam, nossa, você tá muito bonita, e eu não acreditava. Ou quando alguém vem te pedir um obrigado porque você fez alguma coisa, as pessoas rejeitam o obrigado. O que fala? Ah, imagina, não precisa agradecer, não. Não precisa agradecer. Gente, isso vai diminuindo cada vez mais a pessoa, cada vez mais, ela se torna como se, ela vai ficando cada vez mais encolhida para a vida. E ela se fecha. Ó, parece besteira, né, que eu tô falando aqui, é coisa pequenininha. Dinheiro inesperado. Às vezes o dinheiro cai a mais na conta da pessoa e a pessoa não tem o poder da gratidão, ela nem agradece aquilo que ela recebeu porque foi pouco, tá? Mas deve agradecer, mesmo que tenha sido pouco, porque ela acha que vai mudar de vida só quando ela receber milhões, uma fortuna, né? Não. O pouco também a gente agradece, porque daqui a pouco esse pouco se torna muito. E o terceiro, observando quando você se sabota, mas sem julgamento, tá? Olha para essa sabotagem aí com carinho, não olha com raiva não. Olha com consciência, mais racional. Pergunta o que é que eu devo aprender, o que é que eu devo fazer agora para não repetir isso. É uma conversa interna com você mesmo. Como eu falei, se não fosse o terapeuta, se não fosse o psicólogo, outras pessoas não precisam saber da sua autossabotagem. Um profissional, sim, é bom saber para te orientar. Mas se não for isso, e você conseguiu entender a tua, vamos dizer que é uma ex-sabotagem, porque você já descobriu, faça coisas para mudar. Porque quando realmente você enxerga isso, você consegue mudar isso na sua vida. Agora respira e pensa comigo. Se o dinheiro que você tanto deseja já estivesse aí disponível para você, mas você ainda não se permite viver isso. E se por um acaso não for por falta de oportunidade, e sim por excesso de bloqueios internos, o dinheiro, ele não escolhe quem merece ele, não. Mas você escolhe inconscientemente o quanto permite entrar, e isso pode mudar.
E como muda isso, Érica? Será que é muito difícil? Claro que não. Bom, você muda a partir do momento que você começa a se ver diferente. Você para de se ver ou de agir como aquela pessoa que luta o tempo todo, tá? Vamos lutar menos aí, né? Vamos fazer menos esforço. E começa a se ver como alguém que pode receber. O que é melhor? Você lutar o tempo todo ou você receber o tempo todo? Imagina dinheiro entrando na sua conta 24 horas por dia. A cada segundo, a cada milésimo segundo. Ah, então eu tenho que ter 1000 empregos, vários trabalhos, vender muitas coisas. Não, gente. Existem formas de ganhar dinheiro que o dinheiro ele se multiplica. No momento que eu estou falando aqui, tem dinheiro se multiplicando na minha conta. Investimentos. No momento que eu estou conversando com você, você pode estar realizando uma venda. A venda é escalável, né? Não vou entrar com relação a vendas aqui, falar de vendas, mas a venda a gente sabe que é marketing, é escala, é planejamento, mas é o que eu quero dizer para você. Você trabalha menos e você ganha mais com menos esforço. Mas para isso você precisa do quê? Se permitir. Você vai parar de ser aquela pessoa que sempre falta, tá? Falta com as suas decisões, com seus compromissos, mas você vai ser aquela pessoa que sustenta o que você é. E isso não acontece da noite para o dia. Fica tranquilo que isso é aos poucos, no seu dia a dia. Eu gosto de comparar com uma escada, né? A gente vai subindo degraus e degraus até a gente chegar no topo da onde a gente quer. E para que você comece a escalar essa tua escada e degrau por degrau, o que você precisa para chegar no topo onde você deseja? Decisão. Decisão para você parar de se colocar em segundo plano, para você parar de se diminuir, para você se permitir a viver mais, bem, muito melhor do que você vive atualmente. Porque no final, merecer, gente, não é sobre ter mais. É sobre parar de rejeitar aquilo que já é seu por direito. Bom, finalizado o vídeo. Se fez sentido para você esse vídeo, se te ajudou, te deu clareza, comenta aqui. Eu mereço. E se você quiser a minha ajuda para ir muito mais além nessa tua caminhada, nessa tua jornada, aqui na descrição do vídeo tem o meu atendimento, os horários, tá? E tem também os meus métodos que eu deixo aqui disponível para vocês poderem dar uma olhada.